Se você está assistindo este vídeo, provavelmente você tem a intenção de fazer a execução ou elaboração de algum projeto de muro de arrimo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre 7 pontos importantes que você precisa saber antes de colocar suas ideias no papel e até mesmo a execução dessa obra. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Se você está planejando construir um muro de arrimo, para quem não sabe o que é um muro de arrimo, seria basicamente aquela parede que segura a terra quando o terreno tem morro, encosta ou até mesmo desnível. Se eu fosse você, pegaria lápis e papel, que até o final deste vídeo eu vou te passar várias dicas que pode te economizar bastante dinheiro. Pessoal, muita gente acaba achando que o muro de arrimo é apenas uma parede grande de concreto, onde depois você vai jogar terra atrás dele. Isso acaba sendo um erro comum que pode levar o seu muro de arrimo ao chão. Mesmo ele parecendo forte ali na sua obra, mas você tem que ver qual que é a dinâmica, qual que é o funcionamento desse muro de arrimo. A primeira dica que eu vou te dar aqui é a seguinte questão. Você sabe o que é um muro de arrimo e quando você realmente precisa utilizar ele? Será que ali na sua obra ou até mesmo no seu terreno ali cabe o muro de arrimo? Vamos começar pelo básico para ninguém ficar perdido. O muro de arrimo é uma estrutura resistente, isso a gente já sabe, que sempre é feita em concreto armado, ou seja, quando nós temos a combinação do concreto mais aço, que ele acaba servindo para segurar a terra de um lado mais alto e impedir que ela desça, e que causa algum tipo de erosão ou também deslizamento. Ele acaba criando um espaço plano e seguro para construir a sua casa, a garagem, piscina ou simplesmente nivelar o terreno. E você vai acabar precisando dele, pessoal, quando você tiver um desnível ali no seu lote maior de 1 metro. Quanto mais alto o muro, maior é a pressão da terra exercida. E essa pressão acaba tendo um nome técnico. É aquilo que nós chamamos de empuxo. Imagina que você tem o seu muro de arrimo e atrás desse muro de arrimo nós temos a terra. Você não concorda que dependendo da forma como você coloca esse muro de arrimo, essa terra vai acabar empurrando ali o muro? É aí que nós temos que fazer o equilíbrio dos nossos empuxos. Nós temos o empuxo ativo e o empuxo passivo. É como se a terra estivesse empurrando a parede para o lado o tempo todo. Se o solo for argiloso, que é aquele que vira barro quando chove, ele retém muita água e o empuxo aumenta bastante. Agora, se você tiver um solo arenoso, a terra escorre mais fácil e pode causar problemas diferentes. Se você não tiver um muro bem feito, uma chuva forte pode levar tudo embora, inclusive colocar em risco casas vizinhas ou a sua própria casa. Então, se o seu terreno tem uma inclinação perceptível, não tente improvisar com pedras ou blocos soltos. Aí você vai precisar da avaliação de algum profissional para avaliar qual que vai ser a altura desse muro, qual que vai ser o reforço de aço, qual que vai ser o traço de concreto que você vai precisar utilizar ali. Já a nossa segunda dica aqui está relacionada a planejamento e projeto, a parte mais importante que muita gente ignora. Agora que você já sabe o que é um muro de arrimo, o próximo passo é planejar direito. O projeto é onde quase tudo começa a dar certo ou errado. Eu digo isso porque tem alguns profissionais que fazem os cálculos totalmente de forma empírica, já que você precisa ver que cada situação é uma situação diferente. Não é porque o vizinho utilizou um determinado muro de arrimo, ali naquele lado do vizinho pode ter um tipo de solo diferente do seu lado, a resistência do solo pode ser diferente, a profundidade, desnível, não tem como dar Ctrl+C, Ctrl+V, que seria a questão de copiar um projeto para o outro local utilizando as mesmas configurações. Quando você contrata um engenheiro, ele vai acabar calculando a altura do muro, o tipo de solo do seu terreno, quanto peso a terra vai exercer e qual que é a força necessária para resistir. Para muros mais baixos, de até 2 a 3 metros, o projeto é mais simples. Uma base larga chamada sapata, que distribui o peso no chão para não afundar. E a parede principal de concreto armado e alguns reforços. Agora, se você tiver um muro mais alto ou solos difíceis, aí vai entrar elementos extras. Por exemplo, vigas de empuxo, que seriam aquelas barras horizontais que ajudam a distribuir a pressão. Pode ter mão francesa, que seria aqueles braços de concreto que saem da parede e vão para trás, onde vai fazer o ancoramento do solo e segurando aquela estrutura melhor. Ou até mesmo a gente pode ter tirantes, que acabam sendo cabos ou barras que puxam a parede para trás.
e é necessário fazer as conferências com base nas normas brasileiras. Aqui nós podemos consultar a NBR 6118 ou a NBR 14931, aonde pode acabar exigindo concreto armado com resistência média, que no caso a gente vai medir essa resistência em MPa, e também o projeto deve ter ART, que seria a anotação de responsabilidade técnica daquele profissional. É muito importante você ter um responsável técnico, que seria no caso um engenheiro, ou técnico em edificações, para emitir essa ART para você. Se você gosta de pular essas etapas e se algo der errado, ninguém vai responder por essas ações. E o pior, sem drenagem do projeto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema aqui. A terra molhada pode dobrar a pressão e derrubar um muro na primeira chuva forte. Então é necessário investir tempo e dinheiro aqui na questão do projeto. Já a nossa terceira dica, materiais e preparação da obra. O que usar para não dar problema depois? A gente sabe que materiais ruins acabam estragando tudo. Use um concreto de qualidade, onde você vai ter um cimento bom, uma areia limpa, brita certa e barras de aço na bitola calculada pelo engenheiro. Já a drenagem ela é essencial para a água não ficar presa atrás da parede. Você pode colocar buzinotes, que são tubinhos de PVC na base da parede, para a água escorrer para fora. Atrás da parede, utilize brita drenante, que são pedras que deixam a água passar rapidamente. E além disso, nós temos que falar sobre os gels sintéticos. Aqui você pode adotar a manta gel têxtil, que é um tecido especial que impede que a terra fina entre nos drenos e entupa tudo. Mas daqui, esse tipo de gel têxtil deixa a água sair. E uma dica extra que eu vou te dar aqui, quando você pegar o projeto ou for analisar qual é o tipo de carregamento, nós temos algumas unidades que você pode se confundir. Por exemplo, 1 MPa, que seria a questão da força, equivale a 10 kg força por centímetro quadrado. Isso ajuda a entender a força que o concreto precisa suportar. Na preparação, escave a fundação com profundidade certa, geralmente de 50 a 80 centímetros, dependendo do solo, compacte bem o fundo, arme os vergalhões e concrete a sapata. Depois, cure o concreto molhando ele ali por pelo menos 28 dias. Esse é o tempo que o concreto tem para fazer a cura e ganhar resistência. Não pule essa questão da cura. É um dos erros mais comuns e que acaba enfraquecendo o muro ali. Já a nossa quarta dica é sobre a construção do muro. Etapas que precisam de atenção. A construção ela acaba sendo em fases. Primeiro, a fundação, que é a sapata, como eu havia te explicado. Depois, monta as formas, que seriam madeiras ou painéis que moldam o formato da parede. Coloca a armadura de aço e despeje o concreto. Depois você vai precisar vibrar bem para tirar aquelas bolhas de ar do concreto. Incluir reforços como pilares ou contrafortes, que seriam pilares verticais que dão mais forças, e até mesmo adotar a questão de vigas intermediárias. Aí, pessoal, você vai precisar alinhar tudo perfeitamente com nível e prumo. Um desnível pequeno ali já compromete a estabilidade do nosso muro de arrimo. E durante a concretagem, instale os buzinetes e a drenagem. Depois de concretar, desmonte as formas com cuidado e continue curando aquele concreto. Muros bem feitos têm base larga, que é geralmente de 40 a 60 centímetros ou até mesmo mais, e colunas a cada poucos metros. Acompanhe a obra, tire fotos diárias, meça, pergunte ao engenheiro. Erro aqui, como concreto mal vibrado ou cura insuficiente, pode causar rachaduras que deixam a água entrar e enfraquecer tudo com o tempo. Já a nossa quinta dica, o erro mais perigoso, que é jogar toda a terra de uma vez. Imagine que você tem ali já a estrutura do seu muro e chegou aquele momento de colocar aquela terra atrás. E é aqui que você tem que ter atenção, já que nós chegamos nesse ponto que mais derruba muros, que é a questão do reaterro errado. Muita gente espera os 28 dias de cura do concreto, que seria o tempo dele permanecer ali, para ele ganhar resistência, e chama a retroescavadeira e enche o muro em poucas horas em um dia só. Isso, pessoal, é extremamente perigoso. A terra exerce uma pressão lateral enorme de repente e toneladas de peso aplicado de uma vez só, mesmo que o muro esteja curado e tenha reforços, ele pode envergar no meio, que seria basicamente um estufamento, ali fica bem visível para você ver, de 10 a 15 centímetros,
rachar ou tombar essa estrutura. Depois das chuvas, a terra molhada fica mais pesada, você não concorda? Cada metro cúbico pode acabar ganhando 1 tonelada extra de água, somando a 2 ou 2,5 toneladas de solo seco. Exemplos reais mostram muros de 48 metros lineares, com base forte e armadura, que desabaram exatamente por isso. Fizeram o reaterro apenas em um dia e a máquina passou por cima. Outro caso é envergadura visível mesmo com vigas e tirantes. Não faça isso. É o erro número 1 que vemos aqui. Já a nossa sexta dica, o jeito correto de compactar entre camadas e drenar bem. O procedimento é colocar terra em camadas finas, por exemplo, de 20 a 40 centímetros por vez. Aqui vai ser necessário contratar uma equipe para terraplanagem e peça para que o engenheiro acompanhe. Aqui eles vão colocar uma camada, molhar um pouco para ajudar a compactar, bater várias vezes com o compactador, que nós podemos utilizar o sapo, que é um equipamento que vibra e pula, ou placa vibratória. Faça isso em trechos pequenos, tipo 2 metros de comprimento, e repita por dias ou semanas. Isso aplica a pressão aos poucos. O muro acaba recebendo a carga gradual e se adapta. Assim vai fechar os vazios do solo, diminuir infiltrações de água e evitar sobrecarga. Depois de tudo compactado, a máquina pode passar por cima sem problemas. E uma dica, pessoal, complete a drenagem com os buzinotes na base para escoar água acumulada, canaletas no topo para captar água de chuva, caixas de coleta e manta para filtrar. Só que você precisa manter o terreno com caídas naturais para a água não ficar parada. E chegamos na nossa sétima dica: drenagem, manutenção e conclusão. A drenagem é o que mantém o muro vivo por anos. Sem ela, a água fica presa atrás, multiplica o empuxo e pode derrubar tudo. E reforçando mais uma vez para você que nós precisamos de buzinotes que escoam a base, mantas evitam entupimento, canaletas captam em cima. Depois da obra, plante grama ou vegetação para ajudar a estabilidade do solo, faça manutenção. Todo ano, olhe se tem rachaduras, infiltração ou drenos entupidos. Então essas são as 7 dicas sobre a construção sobre o muro de arrimo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço.